Muito médico diz que consegue se virar em inglês, mas se você pretende trabalhar fora do país, principalmente como médico, você não pode só se virar, porque eles não querem um médico que consegue se virar em inglês. Cara, tu vai se comunicar com pacientes, pô, você vai se comunicar com a administração de hospital, você não pode se virar. Você tem que ter uma comunicação fluente em inglês. Você não pode ficar travando toda hora que você vai falar. E principalmente, você não pode ficar tendo a comunicação onde você fica soltando palavras soltas. Mas, Igor, eu não quero necessariamente trabalhar fora do país. Eu quero viajar sem problema. Você pode usar essas técnicas que eu vou explicar aqui e que eu vou usar aqui. Eu vou criar várias perguntas de inglês médico com você usando essa técnica 3 Steps para você, que é a técnica que eu criei para você criar perguntas em inglês em 3 passos super simples, sem ficar precisando pensar em qual que é a regra gramatical que você vai usar, beleza? Então eu vou acompanhar você aqui criando essas perguntas usando a técnica 3 Steps, te falar todas as nuances, te falar qual que é a pronúncia de cada uma dessas perguntas, só que o mais importante é que você saia dessa aula, obviamente você se inscreva para a Masterclass daqui que vai acontecer dia 27 às 20 horas, que o link tá aqui embaixo, mas também que você aplique essa técnica se imaginando em situações onde você vai usar aquilo, seja por exemplo na viagem ou seja nos exemplos das perguntas que eu criei aqui para poder a gente fazer aqui exemplos de trabalho, onde você vai estar realmente trabalhando ali, lidando com pacientes, lidando com o staff, lidando com a administração de hospital, e a gente vai usar elas aqui, beleza? Então vamos nessa, eu vou começar as perguntas aqui e em seguida você vai acompanhando junto comigo. Eu sugiro que você tente até fazer uma brincadeira de tentar criar essa pergunta na sua cabeça ou mesmo escrever ela no papel antes de ver a minha resolução, para você ver como é que você se sai, e você vai ver com quanto essa técnica ela é poderosa, ela facilita demais a criação das perguntas e das frases em inglês. Vamos lá? Então, para a gente começar aqui, tá? Deixa eu só me ajustar aqui na câmera, senão depois o editor me mata. Então, só ajustando aqui, eu preciso de 2 coisas, tá? Para você aplicar essa técnica 3 Steps, são 2 requerimentos. 2 estruturas que você precisa saber. A primeira é a estrutura do verbo to be. Você precisa conhecer o verbo to be. E a segunda estrutura é o auxiliary verb. Você precisa conhecer os verbos auxiliares. Se você conhecer essas 2 estruturas, pode mandar ver, pode continuar aqui. Se não, tem vídeo aqui no canal explicando cada uma dessas 2 estruturas para você começar a usar a 3 Steps, tá? Também eu acho que seja a maioria de vocês que vai estar assistindo aqui, né? Já são pessoas que conhecem várias coisas em inglês, já passaram por outros cursos, já passaram por outros professores, mas se sentem travados na hora de falar. E aqui a gente vai fazer isso, a gente vai destravar você, show? Então vamos lá. Para a gente usar a técnica 3 Steps, a gente vai passar por 3 passos, tá? 3 passos simples. Pode mandar ver aí, viu? Vamos lá. A gente vai usar essa técnica 3 Steps em 3 passos simples, galera. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente vai colocar essa pergunta em português, para deixar isso super claro enquanto a gente está praticando. Em seguida, a gente vai traduzindo, considerando as nuances em inglês. Igor, quais são essas nuances? Cara, pensa o seguinte, por exemplo, quando a gente vai falar em inglês, carro azul, como é que a gente fala? Não é car blue, né? É como? É blue car. Show. Então, essa é uma nuance. E qual que é a outra nuance? São coisas que são equivalentes. Igor, como assim equivalente? Pega, por exemplo, quantos anos você tem? Não existe essa pergunta em inglês, quantos anos você tem. A gente não faz essa pergunta. A pergunta em inglês que é equivalente a quantos anos você tem é essa daí, ó. Quão velho você está? Tá vendo? É essa pergunta que a gente faz em inglês. Quão velho você está? É por isso que, se você ver comigo aqui, quão é how, velho é old, você é you, está é are. A gente faz a inversão aqui na pergunta. How old are you? É por isso que a resposta, quando alguém pergunta pra você how old are you, não é I have 30 years, I have 35. Não. I am, porque eu estou 30 anos velho, por exemplo. I am 30 years old. Sacou? É justamente isso. Então, se lembrando dessas nuances e sabendo das 2 estruturas, a gente consegue aplicar o 3 Steps. Mas, Igor, eu não sei todas essas nuances. Sem problema, a maioria delas você vai pegando conforme você for fazendo o 3 Steps. Show? Terceiro passo, você vai analisar se tem verbo to be. Se tiver verbo to be, é só você fazer o quê, Inverter.
Esse aqui a maioria de vocês sabe. E se não tiver verbo to be, você vai adicionar um auxiliar, caso já não tenha. Perfeito? É simplesmente isso. Conforme eu for fazendo os exemplos aqui, você vai se ligando ainda melhor e começando a entender isso muito mais rápido, tá? Ó, vamos lá. A primeira aqui é o seguinte. Você teve febre ontem? A gente vai começar de novo, tá? A gente vai fazer isso aqui em 3 níveis. Nível básico, nível intermediário e nível um pouco mais avançado. Isso não quer dizer, não tem nada a ver em relação a nível de inglês. São só níveis que eu fiz a divisão aqui para poder a gente ir avançando em nível de complexidade e em cenários diferentes também. Então, o nível 1 aqui é: você teve febre ontem? A gente começa com essa pergunta. Como é que é você em inglês? Você em inglês é you. Como é que é teve? Lembra que ter em inglês é have. Qual que é o passado de have? Had. Perfeito. Então você teve, you had. Como é que é febre em inglês? Fever. E ontem? Igual ontem é yesterday. Perfeito. Então, ó, you had fever yesterday. Show. Aí agora a gente pensa o seguinte, ó, tem verbo to be aqui? Você lembra do seguinte, o verbo to be pra you é are. Nossa, escrevi na minha testa, né? Ó, o verbo to be pra you é are. E como é que é are no passado? Were. Então, deixa eu tirar isso aqui da minha testa. Então, se não temos verbo to be, a gente adiciona o auxiliar. Qual que é o auxiliar do passado pra todo mundo? Cara, o auxiliar do passado pra todo mundo é did. Então, ó, did. Se o auxiliar tá no passado, galera, did you, o que é que acontece com had? Ele vem pra o presente, ele volta pro presente. Igor, por quê? Porque não pode, deixa eu até colocar meu fone aqui, calma aí. Então, por que a gente não coloca? Cara, é simples, porque não vai estar duas coisas no passado. Não faz sentido estar duas coisas no passado. Então, se o auxiliar já está no passado, o verbo volta para o normal. Então, did you have fever yesterday? Simples assim. Did you have fever yesterday? Essa é a pergunta. E se liga aqui, ó. Nisso aqui que eu tô falando, ó. Did, não é did, é did. E com som de E, eu falo sobre isso no vídeo do Falo de Pronúncias aqui no canal. Então, did you have fever yesterday? Show? Perfeito. Você vê que fica aplicado aqui, você começa a entender essas coisas. Então, por exemplo, cara, mas na hora de perguntar eu não ia lembrar que o verbo ia voltar pro normal, porque o auxiliar tá... Pois é, quando você vai fazendo Three Steps, você vai vendo que há padrões, tudo isso se repete. É por isso que o Three Steps ele existe, e é por isso que o Three Steps é uma técnica maravilhosa que permite que você, quanto mais você faz, mais fácil fica, porque tudo é igual, velho. Você vai começando a pensar, caraca, velho, todas as perguntas em inglês seguem a mesma ideia, pô. E aí, quando você vai percebendo isso e aplicando isso, nossa, aí você vai virando um monstro, porque, cara, você começa a conseguir fazer qualquer pergunta que você imagine em inglês. E, ó, vem comigo. Tem cama de UTI disponível? Como é que é UTI em inglês? UTI em inglês é ICU. E como é que a gente vai falar isso? Pô, você lembra que carro azul em inglês é azul carro, blue car? Então, cama de UTI vai ser o contrário também. E esse tem uma coisa super legal, que é o seguinte, ó. O have a gente usa para possuir, tá? Mas aqui eu não tô perguntando se possui, eu tô perguntando se existe, se há. Então, esse tem aqui vai ser o quê? Vai ser there is. There is. Então, ó, there is. E aí, cama de UTI, lembra que é o contrário? ICU, bed, tá? E aqui geralmente em inglês a gente coloca no plural. Olha a importância da nuance. There is ICU beds. E aí, disponível, ó, available. 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 Tem um L ali. Tá? Então, se você tá falando do beds, você pode colocar no plural aqui, ó. There are ICU beds available. Ou simplesmente você pode perguntar se há alguma, ó. There is any ICU bed available. Se há alguma, qualquer uma, tem alguma. E aí você pergunta assim, ó, available. E aí pensa o seguinte, tem verbo to be aqui, galera? Tem, né? Olha o is aqui. Então se tem verbo to be a gente faz o quê? A gente inverte. Então a pergunta, ó, is there any ICU bed? ICU bed available. Ou se quiser perguntar no plural, você colocaria o are aqui. Are there ICU beds available? Ok? Então, aí não tá de pergunta. Is there any ICU bed available? Please, is there any ICU bed available? Aí você pergunta. Tá pronta a pergunta. Tá feita. O que eu quero que vocês entendam, e aí eu vou deixar pra responder essa pergunta
naquele momento, mas a pergunta que já pode estar surgindo na sua cabeça é o seguinte: tá, beleza, eu tô entendendo o True Steps, eu tô entendendo que essa técnica é muito show, que aí eu não preciso pensar nela. Mas qual que é o problema, Igor? É que, cara, na hora de eu falar, não vai dar tempo de eu pegar e botar passo 1, passo 2, passo 3. Exatamente. E é por isso que você deve fazer mais, porque a True Steps, ela não são 3 passos que funcionam para cada pergunta de uma forma diferente. Você vai ver que é a mesma coisa, velho. Então, quanto mais True Steps você vai fazendo, você vai percebendo que segue tudo um padrão, que todas as perguntas em inglês seguem a mesma ideia, você vai se acostumando e naturalmente, quanto mais você faz, mais vai ficando rápido esse pensamento na sua cabeça, e você vai começando a perceber, por exemplo, que no passado, se eu coloco o dedo, vai voltar pro normal. E aí você começa a parar de fazer o passo 2, você já consegue ir do 1 pro 3 direto, e com o tempo você vai começando a fazer direto em inglês. Por quê? Porque você vai percebendo esse padrão intuitivamente por causa da True Steps, tá? Então a True Steps, ela permite isso, não é simplesmente uma técnica que permite que você escreva a pergunta e coloque ela em inglês. Não é só sobre isso, sabe? Quanto mais você faz, você vai vendo quanto ela é poderosa, você precisa fazer mais dela. Então, vamos para essa próxima aqui, ainda no 1, que é o seguinte: ele está respondendo ao tratamento super simples, aplicamos a técnica do mesmo jeito. Então, ó, ele em inglês é he, ele está he is, responding ao tratamento, to the treatment. Então, he is responding to the treatment. A gente pega a mesma ideia. Qual que é o próximo passo? Analisar se tem o quê? Se tem verbo to be. E aqui a gente tem, não tem? Olha o is aí. Se tem verbo to be, o que a gente faz? Só inverter. Então, como que é que fica a pergunta? Is he responding to the treatment? E aí você poderia até colocar aqui, ó, ele tá respondendo ao tratamento bem, ele está respondendo bem ao tratamento. Aí você colocaria um well aqui, ó, que é esse bem, tá? No final, opção também aí. Você vê que é super fácil, ok? Tranquilo, vamos para a próxima aqui, ó. Você tomou, ainda no nível 1, né? Você tomou a medicação todos os dias, super fácil. Olha como o passado se repete. Ó, esse tomar aqui em inglês de medicação vai ser o seguinte, ó, take. E o passado de take é took. Então, ó, como é que vai ficar? Simples. Você tomou, vai ficar... Pô, eu acho que de azul não tá ficando legal, né? Eu vou começar a fazer de vermelho aqui. Deixa eu ver se vermelho fica melhor mesmo. Pô, parece que fica. Fica bem, bem melhor. Vamos lá. Então, você em inglês é you. Como é que é tomou? Passado de take. Took. Então, you took a medicação. The medication. E aí, todos os dias, todo mundo sabe isso aqui, né? Every day. Então, you took the medication every day. Show? E o terceiro passo é simples, analisa se tem verbo to be aqui. Verbo to be para you é are, no passado é were. Não tá aqui. Se não tá aqui, a gente usa o auxiliar. Qual que é o auxiliar do passado para todo mundo? Did. Então, did you... O que é que vai acontecer agora? Aí você começa a pegar o padrão, né? Então, toda vez que você vai montar uma pergunta que vai ter o auxiliar do passado, o que é que acontece automaticamente com o verbo? Volta para quê? Pro presente. Então, did you take the... Então, quanto mais você vai fazendo isso daqui, já respondendo a pergunta, né? Eu falei que ia responder depois. Já respondendo a pergunta, quanto mais você vai fazendo isso aqui, você vai percebendo esses padrões sozinho. E aí você vai começando a criar as perguntas muito mais rápido na sua cabeça. Então, did you take the medication? E aí, every day. Ok? Acaba aí. Então, você vê que vai ficando mais fácil. Quanto mais você faz... Porra, é questão de fazer. Quanto mais você faz, mais você vai percebendo esses padrões e mais fácil vai ficando. Show? Vamos pro próximo, ó. Qual é a pressão? Eu coloquei a anotação aqui. Qual que é a pressão sanguínea, né, dele agora? Essa é super interessante, porque a pergunta já ela já acaba no passo 2. Mas vamos ver por quê. Como é que é qual em inglês? What? Como é que esse é? Estranho, né? Esse é simplesmente esse. A pressão sanguínea, ó. Sanguínea pressão em inglês, lembra disso? Essa nuance, azul carro, sanguínea pressão. Ó, a pressão dele então vai ser his blood pressure.
his blood pressure. E agora em inglês, now. Show? Agora, a gente tem verbo to be, mas não tem ninguém pra inverter. Então, ó, olha o recado, assim acaba aqui. Não tenho que inverter. Porque o verbo to be tá ali, não tem como inverter, tá perfeito, ó. What is his blood pressure now? Tá show de bola. Acaba aqui. Tranquilo? Então vamos seguir. Vamos seguir. Essa é a última do nível 1. Ela realmente estava no último plantão. Como é que vai ficar essa? Olha, vai ficar exatamente igual. Os mesmos passos. E você vai começando a perceber que cada vez mais a 3 Steps realmente é muito poderosa. E ela te ajuda a construir essas perguntas sem ficar pensando na regra gramatical. E quanto mais você faz, mais você vai vendo que é tudo igual. Ó, ela realmente estava. She really was, né? She really was. Lembrando que esse estava é o quê? Porque ela está é she is, passado de is é was. Por isso. Então, she really was no last shift. In the last shift. Olha só. Várias opções aqui. Tem verbo to be. A gente inverte com quem? Ó, com she. Então, was she really in the last shift? Ou você pode trocar, fazer assim, ó. Was she in the last shift, really? Tá? Opções, tá? Opções. Então, ó. Was she really in the last shift? E aí uma pergunta que pode surgir aqui, que é uma pergunta excelente, que é o seguinte. Mas, Igor, eu já vi as pessoas perguntando assim, ó. She really was in the... E aí só bota a interrogação aqui, né? Assim, she really was in the last shift? Aí você pergunta, ué, mas aí calma, tu não falou que inverte? Por que eu já vi pessoa perguntando direto assim, ó? She really was in the last shift? Direto assim. Galera, porque é a mesma coisa do português, é como se eu estivesse falando sem acreditar. Tipo, não acredito. Ela realmente estava no último plantão? Eu não lembro de ver. Então, ela realmente estava no último plantão? É como se você estivesse falando de forma que você não, tipo, não acredito. É uma afirmação no tom de pergunta. Então, dá pra fazer isso daqui também nesse tipo de cenário, onde você tá afirmando algo sem acreditar. Você quer confirmar que aquilo é verdade. É isso. E a gente vai aqui agora pro nível 2. O nível 2, a gente começa a aumentar um pouco a complexidade. Ó, ele já urinou depois que tomou a medicação? O que é esse já ali? Esse já nada mais é que o present perfect do inglês, né? Basicamente. Mas a gente pode colocar ele como have. O have ele serve de várias coisas. Aqui pra gente ele vai significar esse já. Então como é que vai ficar? Pô, como é que é ele? He. Como é que é esse já que eu falei? Have. Urinou. Urinated. Depois que tomou a medicação. After. Ó, quem é que tomou? Ele. Em inglês você precisa colocar. Depois que ele tomou. After he took the medication. Ok? After he took the medication. Então, qual que seria o próximo passo aí, galera? Cara, muito simples. Tem verbo to be? Não. Igual, adiciona um auxiliar. Galera, olha só pra isso aqui, ó. Tem e urinou. Que na verdade esse have não é o tem, é o já. Mas você vê que você tem dois verbos. Qual que é o principal? É o urinou, né? Ele urinou. Então, esse have ele serve pra gente. Serve de auxiliar. Não vou te explicar a regra gramatical por trás. Só tô falando que ele serve de auxiliar. Acabou. Então, ó. Coloca ele na forma, sempre no lugar que fica o auxiliar, sempre antes do pronome na pergunta. Então, have he urinated after he took the medication? Saca? Então, ó, have he urinated after he took the medication? Percebe? Vai ficando mais fácil, porque a gente vai fazer mais. Ela está estável ou piorou desde a última avaliação? Vamos ver como é que fica essa, ó. Ela em inglês. She está estável. Stable. E aí? Será que é stable? Olha, e aqui surgiu uma pergunta super importante, que é, Igor, e se
E se eu não souber uma palavra em inglês? No meio dessa... Ou várias palavras quando eu estiver no meio dessa construção. Cara, zero problema se você não souber exatamente quando você estiver no meio dessa construção, tá? Zero problema. Porque o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Ó. Ah, não consegui fazer aparecer na tela. Sem problema. Você vai fazer o seguinte. Sempre que você não souber como é que é uma pergunta, você vai chegar e vai perguntar ao ChatGPT ou ao dicionário online, tá? Ó, eu fiz um exemplo aqui, eu queria que tivesse na tela, mas não tá. Ó, eu cheguei pro ChatGPT e perguntei: como falar em inglês ela está estável? Olha aqui, ó. Ele me responde, é porque eu queria que tivesse aparecido, mas não tá. Do jeito que realmente sai da boca do médico lá fora, sai assim, ó: is she stable? E ele obviamente dá outras opções aqui também para você identificar. Você não tá vendo, tá? Mas se você quiser testar isso daí e colocar no seu para poder ele te dizer, você vai ver. Você pergunta como que eu falo, qual que é o equivalente. Eu gosto sempre de perguntar assim, qual que é o equivalente a dizer tal coisa em inglês. E aí você vê a palavra, vem para cá e encaixa no 3 steps, tá? Então, não saber uma palavra não pode ser um impedimento. Não pode ser um impedimento para você não fazer os 3 steps ou não fazer a frase. Pelo amor de Deus, tá? Igor, não sei o que é que você faz. Acabei de mostrar, não mostrei porque não tá na tela. Mas acabei de te falar como que você faz. Pergunta ao GPT, tipo assim, ó. Qual é o equivalente a falar tal coisa em inglês, que nem eu coloquei, ou como falar em inglês tal coisa também. O bom do ChatGPT é que ele vai te dar algumas opções de diferentes contextos que pode encaixar isso que você quer perguntar. Perguntou, recebeu a resposta, viu qual encaixa dentro do que você quer falar? Perfeito. Aí você volta para 3 steps, deixa eu voltar minha tela aqui, e você conclui. She is stable, or... Como é que é piorar em inglês? Ó, piorar aqui é get worse. E aí, que o oposto é get better, tá? De melhorar. E o passado de get é got. E aí vai ficar got worse. Or, e aí, só que quem é que piorou? Ela, então she... Or she got worse desde a última avaliação. Since the last evaluation. Ok? Since the last evaluation. Perceba o seguinte, tá? Igor não sabia como é que era stable. O que é que eu falei? Pesquisa no GPT, volta aqui e encaixa. Mesma coisa aqui. A única coisa que eu não sugiro você fazer é pesquisar no tradutor. Por quê? Porque ele vai te dar uma das possíveis traduções. E às vezes não é a que encaixa no seu exemplo, tá? No sentido que você quer dar. No GPT não, no GPT ele vai te dar várias opções, né? E vai te falar em exemplos, e aí você vê qual que é o que encaixa com o sentido que você quer dar e usa. Acabou. Agora, tem uma coisa aqui muito legal nesta frase em específico, nessa pergunta que a gente está fazendo, que são 2 perguntas. Porque tem o ou. São 2 perguntas. Então a gente monta 2 perguntas. Então, aqui vai para trás, tem verbo to be, né? Então, ó. Is she stable? Ou, próxima pergunta. Agora nessa aqui, ó. Temos verbo to be? Não temos. Então, auxiliar do passado. Did she? Se o auxiliar tá no passado, o que acontece com o verbo, galera? Ele volta para o presente. Did she get worse since... Não precisa colocar esse D, tá? Eu posso colocar simplesmente last evaluation. Show? Então, is she stable or did she get worse since last evaluation? Ok? Ou se quiser colocar o D, since the last evaluation. Perfeito? Vamos para a próxima. Estamos acabando o nível 2. O laboratório já confirmou o diagnóstico. Mesma coisa, galera. O laboratório, the lab, já confirmou. Como é que é esse já? Como que é esse já? Fala pra mim. Have. Como é que é confirmou? Confirmed. The diagnosis. Mesma ideia. Tem verbo to be aqui? Não tem? Vamos adicionar auxiliar? Cuidado, ó. Temos 2 verbos aqui, ó. Qual que é o principal? Obviamente esse. Então, has. Opa, sorry. Olha o erro de atenção aqui, ó. Olha a falta de atenção do teacher. Não. The lab é it.
Então, has. Ok? É a mesma coisa do have, só que have para he show it, como é que é? Has. Por exemplo, ele tem uma bicicleta. He has a bike. Mesma coisa aqui. Então a gente inverte, ó. Has the lab confirmed the diagnosis. Fechou? Has the lab confirmed the diagnosis? Finaliza aqui. Você vê que foi a mesma ideia dessa daqui, ó. Cadê? Essa daqui do Jauri, não. Que tinha o have, a gente colocou pra trás porque o verbo principal era esse. Mas pra você perceber, tem dois verbos, não é o principal. Tá? Aqui não tinha, era normalzão. Essa aqui, a única coisa que eram duas perguntas. Aqui tinha o já de novo, só que tinha uma coisa pra prestar atenção, que é o quê? The lab é it. É a mesma coisa de eu falar she. Então, she não é have, é has. Então, it has confirmed the diagnosis. E aí a gente inverteu. Has the lab confirmed the diagnosis. Perfeito? Show de bola. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Fiquem à vontade para escrever nos comentários aqui, que assim que eu puder, eu vou responder vocês. Ó, vamos para a próxima. Você pode monitorar esse paciente para mim durante o seu plantão? Mesma ideia, tá? Você pode fazer a pergunta mais longa do que você quiser. Porque o que importa é só isso aqui, ó. Só até o verbo. O resto é a mesma coisa. Ó, vamos lá. You can... E aí, esse monitorar, Igor, como é que é esse monitorar? Você pode olhar, observar. Watch. Watch, de assistir, esse mesmo. Então, okay. You can watch this patient, esse paciente, for me, durante seu plantão, during your, como é que é plantão? Shift. During your shift. Show de bola. Agora, da mesma forma que a gente fez ali com have e com has, olha só. A gente vai fazer com can, porque ele serve de quê? De auxiliar. Então, é só inverter. Can you watch? Can you watch this patient? Oops, this patient. Igor, tua caligrafia é horrível, mas a informação é muito boa. For me, during your shift. Ok? Can you watch this patient for me during your shift? Cuidado, não é shift, é shift. Ok? Ah, Igor, tá diferente da tecla shift do teclado. Né? Não, é porque tu falou errado também a vida toda. É shift e não shift. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos para a última do nível 2, ó. O lactato aumentou de novo. Você acha que é só infecção? O bom é que eu botei as perguntas e eu nem me lembro como é que é lactato. Eu acho que é lactate. Deixa eu fazer a busca aqui. Ó, a mesma ideia, tá? Igor, não sei como é que eu faço lá. Não sei como é que é lactato. Aí o que você faz? Eu não uso lactato na minha vida, então não ia saber como é que é isso. Eu não sei nem o que é lactato. Em português mesmo. Mas deve ser alguma... Eu não vou nem chutar, porque pode ser muito burro que eu chutar aqui. Mas eu acho que é lactate. Ó, eu vou chegar aqui. Chegar no GPT e falar. Como eu falo, o lactato está baixo. Eu sempre gosto de dar um exemplo, tá? Porque ele já me fala no exemplo que eu quero. Mas, Igor, eu quero perguntar direto. Posso? Posso, que aí ele vai te dar os exemplos. Mas quando pergunta assim, eu já falo pra ele qual que é o exemplo que eu quero. Lactate, é isso mesmo. Então, ó, eu volto pra cá. Cadê? Aí. Então, eu volto pra cá e coloco, ó, the lactate. E aí, como é que a gente usa esse aumentou aqui, ó? Increased. Again. Olha só, de novo. Again. E aqui a gente vem a pergunta, tá? Ó, você vê que quando tem um ponto, não faz parte da pergunta, tá? Ó, você acha, you think, que é só infecção? You think it's só. Como é que é ser só? Just. Uma infecção. An infection. E como é que é aí em inglês? There. Show. Falta espaço para escrever aqui, né? Não, there. E aí o que é que a gente olha aqui? A mesma coisa, olha só. The lactate increased again. You think it's just an infection there. O que é que você vai fazer? Pode ser que aqui tivesse verbo to be, nessa parte aqui. E aí você só ia inverter aqui.
Ah, mas Igor, aqui não tem. Pois é, mas aqui não é uma pergunta. Você vê que tem um ponto ali, ó. Não faz parte da pergunta. Eu nem vou escrever isso de novo. Eu só vou colocar a pergunta. Essa parte aqui da pergunta, que eu vou colocar aqui em vermelho, ó. Isso aqui é a pergunta. A gente foca nela. Tem verbo to be aí? O verbo to be para you é are? Não tá? A gente adiciona o quê? O auxiliar. Então, ó. Tá pronto, não precisa nem botar no 3 ali. The lactate increased again. Do you think it's just an infection there? Acabou. Era só colocar o auxiliar ali. Por quê? Porque não tem verbo to be, coloca o auxiliar. Igor, por que o auxiliar tá aqui e não aqui? De novo, porque isso aqui não é a pergunta. Tem o ponto ali, ó. A pergunta é essa. Você acha que é a mesma coisa se analisar ela aqui em português, olha só. O lactato aumentou de novo. Isso faz parte da pergunta? Não. A pergunta é só, você acha que essa infecção é... Isso aqui é a pergunta. Entende? Vamos pro nível 3 para acabar. Então, ele está dessaturando. Nossa, essa palavra é top. Desaturating. Então, ele está... He is dessaturando. Desaturating. Isso é uma pergunta, galera? Não é. Então, paramos aí. He is desaturating. A gente deve... We should intubar, intubate. Se não me engano é intubate, acho que é intubate. Intubate or tentar outra coisa. Or try something else. Alguma coisa. Show? Então, olha aqui, ó. Tem verbo to be, aí você fala, Igor, tem verbo to be, é só inverter. Calma. Por quê? Esse verbo to be não faz parte da pergunta. A pergunta tá depois do ponto, ó. Tem um ponto aqui. A pergunta é só a partir do i. Não tem verbo to be, então a gente adiciona o quê? Do? Não. Por quê? Lembra do can, que serve de auxiliar? Should também. Então, should we intubate? Ok? Ficaria assim. Então, he is desaturating. Should we intubate? Or try something else, tá? E aí você pode até colocar, nós deveríamos intubar ele, should we intubate him? Or try something else. Beleza? Você vê que vai ficando na sua cabeça. Igor, mas cada hora tem uma nuance nova. Por exemplo, agora eu não sabia que o should é usado de auxiliar. Sem problema, porque nem toda hora você usa should. Raramente você usa should. Então, os mais comuns você vai começando a pegar conforme você vai fazendo three steps, e conforme você vai fazendo three steps, você vai pegando essas nuances também. Não é sobre decorar, é sobre fazer mais e fica intuitivo na tua cabeça. Fica intuitivo na tua cabeça. É só fazer mais. Show? Vamos pra mais uma aqui. E a gente já tá no nível 3, né? Ó, consegue perguntar à família se alguém está vindo pro hospital? Mesma ideia, galera. Como é que consegue? Quem é que consegue? Você consegue, então. You can perguntar à família. Ask the family. Se alguém, if someone, está vindo, is coming. Para onde? To the hospital. Aí aqui algumas pessoas vão bugar, porque as pessoas vão chegar aqui e eu vou perguntar, tem verbo to be? Aí a pessoa tem. Só inverter aqui. Não é. Por que não? Por que não é só inverter aqui? Porque a gente olha sempre pro primeiro, ó. O verbo ali é ask. Então, não é o verbo to be. E o que é que o can faz? Ele serve de auxiliar. Então, qual que é a pergunta? É só inverter, ó. Inverteu, como é que fica? Can you ask the family if someone's coming to the hospital? Acaba aí. Sacou? Finaliza aí e a gente vem para algumas últimas aqui, ó. Por que vocês mudaram meu plantão sem me notificar? E a partir de agora, eu quero que você tente pausar. Nossa, minha voz tá acabada. Quero que você tente pausar o vídeo, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e depois analisa a resolução, ok? Então, ó, por que vocês mudaram? Why you changed? Ó, why you changed my shift, meu plantão, sem me notificar. Without
notifying me. Notifying me. Ou você poderia falar, why you changed my shift and didn't notify me. Ok? Poderia ser também. Temos verbo to be? Não temos, então adicionamos o quê? O auxiliar. Então, why did, se o auxiliar está no passado, o verbo volta para o presente. Why did you change my shift? E aí repete essa parte de baixo que eu tô sem espaço aqui. Então, why did you change my shift without notifying me? Show? Eu vou começar a colocar de azul mais claro. Não, azul mais claro não fica legal. Esse fica um pouco melhor. Deixa eu ver o vermelho. Acho que o vermelho é o que fica melhor, né? Beleza. Então, essa escola nova não... Escola não, velho. Escala. E aí, olha as dicas que estão aqui, ó. Escala em inglês é schedule, ou no sotaque americano, schedule. E não fecha no sentido, tipo, pô, não tá batendo nessa escala nova. E aí, essa expressão existe aqui, ó. Add up. Então, this schedule não fecha. Outra coisa, fala sobre isso naquele vídeo sobre as duas estruturas, tá? Você vai negar, não tem verbo to be, você nega conciliar. Qual que é auxiliar para the schedule, que é it? Does. Então, doesn't add up. Ponto. Não faz parte da pergunta. Alguém pode revisar. Someone can review, de revisar. Revisar o quê? Você tem que sempre colocar review it. Perfeito? A primeira parte é uma afirmação, tem o ponto, então a gente repete e a gente só vai trabalhar com a pergunta agora, que é someone can review it. O can serve de auxiliar. Can someone review it? Acaba aí. Começa a ver que fica mais fácil. Se você está acompanhando desde o começo, você vai vendo que cada vez mais vai fazendo mais sentido, vai ficando mais fácil, vai ficando mais na sua cabeça. Vamos para a próxima. O hospital vai repor a equipe que se demitiu e tá as dicas aí, ó. Então, the hospital. Como é que se vai? Várias formas, eu vou usar o will. Repor tá ali, ó, replace. A equipe, the team. Que se demitiu, that. E ó, resigned. That resigned. Se demitiu, resigned. Então a gente vem pra cá e se pergunta o seguinte: tem verbo to be? Não. E a gente usa o auxiliar. E olha só, quando a gente for colocar aqui, o will, ele é o auxiliar do futuro. Ah, olha só que legal. Então, só inverter. Will the hospital replace the team that resigned? Tá? Então, will the hospital, que a gente inverte, will the hospital replace the team that resigned? E acaba aí. Finaliza aí a pergunta. Will the hospital replace the team that resigned? Show? E olha aqui, ó. Olha o recado que eu deixei aqui no final. The more you do, the easier it gets. Quanto mais você faz, mais fácil fica. Essa é a ideia do 3 Steps. Você começa a perceber você mesmo padrões agora. Você tem que fugir de não fazer. Como assim? A maioria das pessoas só assistem os vídeos no YouTube, só assistem as aulas e não param para praticar. Não vai adiantar. Você não vai entender os 3 Steps. O 3 Steps não vai te ajudar se você não parar para fazer ele. Então, finalizando, olha só, Masterclass daqui, dia 27, às 20 horas. O link tá na descrição aqui do vídeo para você se inscrever. I hope to see you there. Espero te ver lá na Masterclass, ok? Bye, bye.